Muito boa tarde, obrigada pelo convite da FENPROF para este importante debate, cumprimento os restantes convidados e os professores e educadores que acompanham este webinar e que têm já, através do chat, pelo menos, remetido uma série de perguntas que são muito importantes e que nos parece que seria bom conseguirmos responder a tudo, mas eu vou tentar enfiar o rocio na betesga, mas não vai ser fácil. E, portanto, eu permito, desde já peço desculpas se não conseguir... Sim, não, mas depois ainda na segunda intervenção, que é também uma intervenção equivalente a essa, poderá tentar responder a outras questões. Portanto, aqui vai haver mais tempo. Sim, eu vou-me centrar então nesta questão, sobretudo agora daquilo que nós apresentamos em termos de compromisso para as eleições de 30 de janeiro, creio que também é talvez mais o que interesse, e por parte do PCP dizer que nós assumimos as propostas do programa eleitoral de 2019, porque o grosso dos problemas, o fundamental dos problemas estão ainda para resolver e, portanto, está atual, mas fazemos a apresentação de um compromisso eleitoral para as eleições de 30 de janeiro que coloca algumas das questões mais urgentes. Antes de tudo, nós queremos dizer o seguinte, nós temos um projeto, e portanto não vou aqui falar de medidas avulsas sem ter uma visão de fundo. E aquilo que o PCP defende enquanto projeto é a escola pública, universal, democrática, gratuita, inclusiva, de qualidade. É a escola da Constituição, é a escola de todos e que respeita integralmente os direitos de quem nela estuda e de quem nela trabalha. E, portanto, este é o nosso compromisso de fundo e de base. E depois cada um destes aspectos desdobra-se, naturalmente, em medidas concretas. E, portanto, se a escola é pública, ela necessita do aumento de investimento como prioridade estratégica. Esta é uma das questões fundamentais e no próximo orçamento do Estado isto tem de ficar absolutamente evidente. Se ela tem de ser democrática, então não podem existir 308 políticas educativas, conforme aquilo que se está agora a defender na chamada municipalização ou descentralização, que Partido Socialista e PSD chegaram a acordo e que vai ser absolutamente desestruturante daquilo que é o projeto público de educação. Se falamos de escola democrática, então tem de haver o regresso da gestão democrática de uma forma prioritária e não esta treta das lideranças fortes, nesta coisa que se vem para aí dizer, vamos agora fazer academias de chefias intermédias e mais não sei o que mais, quando nós sabemos que o poder está absolutamente centrado na figura do diretor e acontecem imensas arbitrariedades nestas escolas, ainda hoje aqui no Distrito do Porto, tive a oportunidade de contactar com uma série de trabalhadores não docentes, neste caso, que nos diziam, bom, nós tentámos obter aqui esclarecimentos sobre alterações de horários e o diretor diz que nós não temos nada a ver com isto, que ele é que manda. E, portanto, nós precisamos, efetivamente, cada vez mais de gestão democrática, ela é mais do que urgente e isto inclui também, enquanto gestão democrática, uma necessidade que é o Governo, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também nas suas competências respectivas, mas sobretudo tendo em conta a experiência que nós temos tido mais recente, o Governo tem de respeitar os trabalhadores e os seus representantes, que são os sindicatos. E, portanto, não pode haver aqui esta coisa de bloqueios negociais como tem acontecido. A escola tem, segundo o nosso projeto, de ser gratuita. E quando nós dizemos isto, é gratuita efetivamente em todos os seus graus. E falamos, a creche não está ainda incluída ao nível educativo, mas nós sempre defendemos, e aliás, por via e por força do PCP, houve este caminho de gratuitidade das creches, mas até ao ensino superior ela é um direito e, portanto, um direito que só pode ser gratuito quanto a nós, e é isso que nós defendemos, desde os manuais escolares aos tudo que sejam despesas, porque efetivamente só com uma escola pública com qualidade nós podemos avançar no país. Ela tem de ser inclusiva e para isso precisa de todos os recursos e de todos os apoios. Não pode haver alunos que não têm o auxiliar para fazer o acompanhamento, porque faltam auxiliares, não têm os materiais de apoio que deviam ter, porque não há dinheiro para isso, que passam frio porque não há instalações devidamente equipadas, que não têm o computador. Tudo isto, se nós falamos de um projeto de escola inclusiva, tem de ser tido em conta, mas também o enquadramento legislativo da educação inclusiva precisa de ser alterado num sentido muito mais positivo. E quando falamos de escola de qualidade, ela naturalmente tem que incluir todas estas dimensões,
mas tem de contar com todos os trabalhadores necessários. Não existe escola de qualidade enquanto houver falta de professores de uma forma dramática como ocorre hoje, e não existe sem que todos os trabalhadores sejam devidamente valorizados e tenham a dignificação das suas carreiras. E em relação a isto, de facto, aquilo que nos parece é que é preciso avançar de uma maneira muito prática, porque não basta dizer que, bom, há falta de professores, eles são desmotivados. Tudo isto tem responsáveis e tem políticas que são responsáveis. E, portanto, aquilo que são, neste momento, professores que poderiam estar no sistema e não estão, por algum motivo é. E eles fazem falta. E, portanto, quando nós falamos da valorização e dignificação das carreiras dos trabalhadores da educação, em relação aos professores e educadores, aquilo que nós colocamos prioritariamente é que tem de haver uma alteração profunda do regime de concursos. Nós já há muito tempo temos lançado esta discussão na Assembleia da República, ela tem sido sistematicamente chumbada. Nós colocamos que tem de haver uma erradicação da precariedade, seja por via da contratação, aliás, e para nós que é o mínimo, que é começar, todos os trabalhadores, nomeadamente os professores e educadores, que estão há mais de 3 anos nas escolas, têm de ser contratados, porque eles são necessidades permanentes, e não faz sentido nenhum andar-se aqui a inventar que eles são só necessários de vez em quando, porque eles de facto são necessidades permanentes, e portanto a precariedade tem de ser erradicada. Por outro lado, um compromisso de valorização e dignificação das carreiras dos trabalhadores da educação, nomeadamente dos professores e educadores, implica que exista a remoção das barreiras à progressão, dos 5º e 7º escalões. Significa que a contabilização de todo o tempo de serviço tem de ser uma realidade, conforme o PCP sistematicamente tem proposto. E tem de ser uma realidade sem artifícios que gerem desigualdades relativas e ultrapassagens e outras confusões, ou que permitam que apenas uma minoria recupere este tempo roubado. Ora, a partir do momento em que, por exemplo, o PSD veio aqui dizer que só queria, por via da aposentação, recuperar o tempo de serviço. Mas isto depois tem implicações práticas, porque se para quem está no topo da carreira, isto até podia ser uma forma de sair mais cedo, mas quem está, imaginemos, no 3º, no 4º, 5º, 6º, 7º escalão, isto não é uma forma aceitável de recuperar o tempo de serviço, porque o problema destes professores é porque, por força do roubo de tempo trabalhado, eles estão num escalão muito abaixo do que aquele em que deveriam estar, e portanto vão ser prejudicados e um dia no futuro vão ter reformas miseráveis, e portanto este caminho não pode ser assim seguido. E um exemplo muito concreto, um professor com 27 anos de serviço, que esteja pelo 4º escalão, a ver se consegue vaga para o 5º, quando devia já estar até no 8º. E como é que ele algum dia vai chegar aos escalões de cima, com este caminho? E como é que isto não vai ter reflexos na sua própria aposentação? E é disto que nós temos de pensar. E, portanto, uma solução para a recuperação do tempo de serviço não pode gerar injustiças, não pode ser pior, uma questão de se arranjarem soluções que parece que são muita coisa, mas na verdade são só uma ilusão. E, portanto, tem de haver aqui uma consideração por aquilo que os sindicatos, nomeadamente, têm colocado em relação ao tempo de serviço. Em termos concretos também, nós naturalmente temos uma lista imensa de propostas que nós temos levado para a Assembleia da República. O problema é, como estas que ainda agora aqui falámos, nomeadamente o tempo de serviço, mas outras, é que normalmente PS, PSD e CDS dão as mãos em muitas ocasiões. E ainda agora conhecerão com certeza um estudo da Rádio Renascença, em que se revelava que o Partido Socialista votou mais vezes ao lado do PSD do que propriamente ao lado do PCP e do Bloco de Esquerda. E no âmbito daquilo que foram soluções colocadas pelo PCP para resolver os problemas da escola pública, dos seus trabalhadores, dos seus alunos, muitas das vezes foram absolutamente descartadas por esse motivo. E de facto nós temos sempre a porta aberta para quem connosco quiser arranjar as soluções e estamos disponíveis para isso. Agora, como é evidente, não podemos subverter a aritmética de outra maneira, sem haver essa vontade de resolver os problemas pelas outras forças políticas que podem ajudar a aprovar medidas positivas. Em termos concretos, eu gostaria de colocar algumas questões
que nós temos como mais prioritárias nesta fase. Por um lado, e tendo em conta aquilo que é o cenário atual, o PCP coloca como prioritário combater a carência de professores e a precariedade docente, vinculando então todos os professores com 3 ou mais anos de tempo de serviço e criando incentivos concretos à fixação de professores nas áreas que deles mais carecem. Nós sabemos que, nomeadamente, Lisboa, Val do Tejo, Algarve, tem aqui uma questão mais dramática, mas não são zonas exclusivas em que existe a falta de professores. Também propomos contratar 6.000 trabalhadores não docentes, 50% no ano letivo em curso e outros 50% até ao final do ano letivo 22-23, garantindo também o reforço dos vários profissionais, nomeadamente ao nível dos técnicos especializados, que ainda estão em falta. Depois, também, uma outra proposta que consideramos absolutamente fundamental, tendo em conta também aquilo que é a necessidade que veio da epidemia ao nível da recuperação de aprendizagens, mas que é muito mais do que isso e é muito anterior a isso até, que é a redução do número de alunos por turma e a redução do número de turmas por professor. É uma questão que nos parece absolutamente fundamental. Alargar a rede pública de educação pré-escolar, garantindo a vaga a todas as crianças a partir dos 3 anos e assegurar o desenvolvimento de todos os serviços públicos, e neste caso a escola pública, revertendo os processos de transferência de competências para as autarquias e garantindo a efetiva descentralização com a criação das regiões administrativas. Há questões aqui que poderiam ser resolvidas e deveriam ser resolvidas de outra maneira, não por este processo de descentralização / municipalização que neste momento está em curso e que em 31 de março tem ali uma data determinante, mas que nós consideramos que é possível combater e reverter aquilo que é essa proposta de passagem para as autarquias dessas responsabilidades. 10 minutos, mais 2 exatamente. Eu há pouco falava-se da questão de haver um reforço da autonomia das escolas e tudo mais, mas tudo isto é um pouco, eu diria, incongruente por parte de forças políticas que têm defendido este processo de descentralização, porque tem-se transferido para o poder local competências que deviam estar na administração central, como é o caso do financiamento da educação pública, e são transferidas, pior ainda, são transferidas competências que já são das escolas, e portanto o que se está a fazer é uma centralização nos municípios, e portanto há coisas que deviam permanecer nas escolas, como as refeições, as cantinas, a gestão do pessoal não docente, a ação social escolar, a oferta educativa e formativa, a organização e gestão dos edifícios escolares, mas aquilo que está a ver, um dia há de chegar também e bater à porta, não é só do pessoal não docente que já lá está, mas um dia provavelmente há de chegar à porta também dos docentes, não é de facto centralizar tudo isto nas autarquias locais, poder local democrático que nós muito respeitamos, mas que naturalmente não pode dar resposta a uma visão universal da educação. E, portanto, eu terminaria dizendo que nós temos estado todos os dias ao lado dos professores e educadores e que efetivamente o compromisso que temos é em defesa da escola pública e para isso tudo teremos em conta, também temos ao nível da auscultação que é necessário fazer destes trabalhadores mais em concreto para a nossa ação, para a nossa intervenção e que não deixaremos, como é evidente, de dar resposta a estas questões que estão mais urgentemente colocadas, mas sem esquecer as questões de fundo que têm a ver com esta visão da escola pública. E creio que é isto. Muito obrigada, Sra.